Isso é, na melhor das hipóteses, propaganda. Que loucura, gente. É coisa de maluco. O FBI botou capa, plantou evidência para produzir fotos para a imprensa. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Mas eu estava falando no Paulo Figueiredo Show de quinta-feira, eu falei sobre o Antônio Tabet, né, o Kibiloco lá, a Peçanha do Porta dos Fundos, e que eu acho um cara engraçado, tá? Eu acho ele como humorista, não tenho acompanhado muito. Eu gostava muito dos Portas dos Fundos antigos. Eu acho que eles têm alguns absolutamente geniais. A própria sátira do Peçanha, de como é um policial, um PM do Rio de Janeiro, existe mesmo. A gente que é do Rio sabe que existem uns caras na polícia do Rio que são bem assim, bem daquele jeito, que é um pouco também uma referência aos caras do Tropa de Elite e tal. Mas eu tava falando que ele mostrou uns cortes meus no Congresso americano, incompleto, botei alguns deles inteiros no meu canal, bastante visualização, mas o que eu acho interessante é que vieram me falar que ele tá namorando a Natuza Neri. Então é claro que o cara que tá namorando a Natuza Neri vai começar a entrar nessa maluquice. A Natuza Neri é aquela que vocês devem lembrar que estava criticando eu faço confusão também, Natuza Neri, essas mulheres, eu já falei isso para vocês, até tem a ver com o que eu estava falando antes, da questão da possessão. Mas eu faço confusão entre elas, mas eu descobri que ele tá namorando a Natuza Neri. Aí, meu amigo, porra, tu tá namorando a Natuza Neri? Aí, meu amigo, porra. Romilson fez uma pergunta. O dinheiro do BRB já devolveu? Isso é uma boa história. Essa é uma história bacana. Porque circulam aí na internet, as pessoas acham que eu me incomodo com isso, notícias de que eu tinha sido acusado de corrupção envolvendo o BRB e tudo mais. E essa história é muito boa, porque o que muita gente não sabe é que foi relacionado ao empreendimento do Donald Trump, né? O empreendimento que o Trump administrava. E aparentemente um dos fundos que investiu, né, dentro do hotel pegou dinheiro do Banco Regional de Brasília com propina. E até aí tudo certo, prendam as pessoas aí que participaram. Só que aí me arrastaram para o meio da história porque eu era CEO da empresa. Não do fundo que teve a propina, da empresa. Só que eu era CEO da empresa anos e anos antes, e aí mandaram me prender, etc, etc. Jogaram meu nome na lama, no Fantástico, etc, etc. Uma coisa horrorosa. Passei 8 meses na lista de difusão vermelha da Interpol. No final das contas, eu não fui nem absolvido. Eu consegui o trancamento da ação penal. Quem estuda direito aqui, os caras aqui do chat que estudarem direito, sabem explicar que o trancamento da ação penal é o máximo que você pode conseguir de te eximindo. É quase que o governo falando assim, foi mal aí, brother. Porque o trancamento da ação penal acontece quando há um entendimento do Tribunal de Apelações de que sequer eu deveria ter sido denunciado porque não havia elementos mínimos. É claro que eu gastei uma bolada nesse sentido, tive um prejuízo financeiro gigantesco que nunca vai ser recuperado, mas não há como eu ter sido mais exonerado na justiça do que isso. E claro que de vez em quando algumas pessoas trazem isso, etc, etc. Isso é muito diferente do Lula, né, que foi descondenado. O mesmo cara que fala isso, cadê o dinheiro do BRB? Eu falo assim, e o dinheiro da Odebrecht, da OAS, o dinheiro da Petrobras? Cadê? O Lula devolveu? Não, né? Ele foi, ao contrário de mim, que tive a ação penal trancada, ele teve a sentença tornada nula, mas nunca avaliaram o mérito da acusação contra ele. E aí depois prescreveu. Ih, rapaz, prescreveu. Então,
é um caso de coerência interessante. Nessa ação, uma coisa que eu descobri muito recentemente, quando eu fui puxar o caso inteiro, é que o Donald Trump é eleito em 6 de novembro de 2016 e essa ação é aberta no dia 8 de novembro de 2016. E por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso por nenhum outro motivo, senão uma notícia que saiu muito interessante, que eu queria ter abordado no Paulo Figueiredo Show de ontem, de anteontem, mas não deu tempo. E aí, para vocês entenderem um pouco do que é o tamanho da perseguição política através do judiciário. Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Tá traduzida a notícia? Vou até pedir para a Suheli, não sei se ela botou no nosso site ou não, mas olha isso aqui. Agentes do FBI plantaram evidências. Engraçado que eu tô lendo a notícia do Blaze, do Glenn Beck, e o Glenn Beck aparece no filme do Nefarious. É ele que entrevista o psicólogo lá, que muda de opinião no final. Diz assim, ó. O Glenn Beck é um cristão devoto, né? Agentes do FBI plantaram evidências no ataque, no ataque, né? Acho que aqui não é... Deixa eu ver o original aqui. Raid, não é um ataque, na invasão, né? Na busca e apreensão que fizeram do Trump ao Mar-a-Lago. Aí, às vezes, a tradução não fica tão boa. Não importa se você ama ou odeia o Donald Trump, o que está sendo feito com o ex-presidente pelo nosso governo deveria perturbar todos os americanos. Relatórios revelaram que agentes do FBI colocaram, abre aspas, folhas de rosto, ou seja, colocaram capa, né, em documentos supostamente confidenciais encontrados durante a operação no Mar-a-Lago, a fim de tornar a foto que tiraram dos documentos muito mais assustadora. As capas que eles plantaram indicavam os mais níveis altos de sigilo e, sem dúvida, a mídia entrou na linha e usou as evidências adulteradas para criticar Trump. Agora, o juiz federal que preside o julgamento dos documentos confidenciais do Trump adiou o julgamento indefinidamente. Eles adiaram o julgamento desses documentos, né, os documentos secretos, porque disseram, há muitas coisas aqui que não batem, há muitas coisas que o FBI fez e que nunca fez e nem deveria ter pensado em fazer. Isso é, na melhor das hipóteses, propaganda. E que loucura, gente. É coisa de maluco. O FBI botou capa, plantou evidência para produzir fotos para a imprensa. Uma coisa de doido. E esse é o grau da perseguição política que a gente está vendo. É realmente porque não é o início, né? Eu citei o meu caso aqui por estar simplesmente conectado ao Donald Trump. E essa história, eu já contei essa história no ar antes. No meu caso, o procurador, um advogado, um grande advogado medalhão, lá de Brasília, falou que tinha dito para mim, olha, eu conversei com o procurador, ele falou que ele só tá indo atrás de você porque ele quer o Trump. Se você der alguma coisa do Trump, ele tira as acusações contra você. Reparei, um procurador de Brasília, não era Lava Jato, não, era a Operação Greenfield. Eu contei a história, inclusive, do Deltan Dallagnol. Um procurador de Brasília queria pegar o Donald Trump. E tu fala assim, cara, isso não é justiça, cara. Esse negócio não é justiça. Vocês me desculpem. Pois bem. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra pro meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre,
O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.